Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para que nós possamos dar continuidade na primeira carta de São Pedro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então nós estamos no capítulo 3, como a carta de São Pedro é curtinha também, só tem 5 capítulos. Ontem nós fizemos 2 capítulos, hoje nós fazemos 3 capítulos então. Capítulos 3, 4 e 5 da primeira carta de São Pedro. Vai dizer assim, capítulo 3, versículo 1. Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres, ao observarem vossa vida casta e reservada. Então aqui está dizendo para as esposas em relação aos maridos que não obedecem à palavra, não vivem conforme a palavra, né? Então, a palavra de Deus aqui, a primeira carta de São Pedro vai falar então que existe uma possibilidade desse marido se converter, deles serem conquistados, mesmo sem as palavras da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres. Às vezes não adianta mais falar, às vezes o marido até vai na igreja, escuta tudo aquilo que a gente escuta, mas não muda de vida. E aí a palavra de Deus vai dizer que pelo nosso testemunho, pelo testemunho das esposas, esse marido pode mudar de vida, né? Então que nós sejamos um testemunho também na nossa relação de marido e mulher, né? E aqui falando para as esposas de uma forma específica, dizendo que ao observarem a vida casta e reservada, o procedimento das suas mulheres, esses maridos podem chegar à conversão então. Não seja o vosso adorno o que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Então, essa palavra é direcionada especificamente a nós mulheres, né? O Senhor dizendo, através da palavra, que nós, ao invés de ficarmos buscando muito, nos ornar muito pelo lado de fora, que nós busquemos o ornato interior. E a palavra de Deus vai dizer que ornato interior é esse, o que é que torna a nossa alma bela, né? O que torna a alma de uma mulher bela é o ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível, uma pureza que não se corrompe, né? Que não se corrompe pelas coisas do mundo. Esse é o nosso ornato interior, esse precisa ser o nosso ornato interior. Nós estamos num mundo impuro, nós estamos num mundo sujo, nós estamos num mundo devasso, nós estamos em meio a uma devassidão nas palavras, a uma devassidão no modo de vestir, a uma devassidão naquilo que a gente vê na televisão, na internet. Nós estamos no meio de um mundo impuro, né? E no meio desse mundo nós somos chamados a vivermos uma vida interior como a Virgem Maria viveu. Ela não vivia uma vida exterior, né? Ela buscava o escondimento. E o maior escondimento de Maria era no coração, era na alma dela. Por isso o coração dela pôde ser exposto nas aparições de Fátima, que era um coração puro e interior, que não foi
manchado e não havia o que se esconder então. E agora esse coração, ele pode ser revelado a nós e ser inclusive reparado por nós, como nas aparições de Fátima foi dito, que nós então reparemos os ultrajes aos corações de Jesus e de Maria, né? Então, nós mulheres devemos nos espelhar nela. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres, que esperavam em Deus. Eram submissas a seus maridos como Sara, que obedecia a Abraão chamando-o de Senhor. Claro, né, gente? A gente não vai ficar aqui chamando o marido de Senhor e tratando como se a gente entende, né? Sobretudo hoje na nossa sociedade e dentro da realidade da igreja hoje, a gente entende, né? Que submissão aqui é muito mais você sustentar, né? Fazer isso aqui, olha. Sustentar a missão do outro, né? Sustentar a missão do outro. Sustentar a vida do outro, né? Sustentar a caminhada do outro, que muitas vezes não é fácil, não é nada fácil, né? Mas é o que é necessário a gente fazer. Dela vos tornais filhas pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Do mesmo modo, vós, maridos, comportai-vos sabiamente no convívio com as vossas mulheres. Então, será que os maridos têm sido sábios, né? Porque a gente vive num mundo de insensatez, né? No mundo de insensatez. E eu posso dizer, nós podemos constatar isso com clareza, que até mesmo antes das mulheres entrarem numa grande insensatez que a gente tem visto hoje em dia, né? Muita insensatez no meio feminino, que demorou um pouco mais para acontecer, porque a mulher realmente ela tem uma tendência maior à sensatez, né? Puxando brasa para nossa sardinha aqui, mas falando aquilo que é real, né? Às vezes a mulher ela consegue ponderar melhor em algumas situações. E o homem não, já há muitos anos essa insensatez entrou no coração dos homens, né? Não é a hora, homens, de vocês voltarem à sensatez? A gente tem visto até se levantar, por exemplo, no Brasil, esse movimento do terço dos homens. Por que é que o Espírito Santo suscitou, por exemplo, o movimento do terço dos homens? Será que é para os homens irem lá, rezarem o terço e continuarem com uma vida toda errada? Não, é para que os homens se convertam, que Deus levantou esse movimento, por exemplo, do terço dos homens, né? E claro, tem chamado os homens em tantos outros movimentos, em tantas outras pastorais, em tantas outras realidades. Não para que o homem continue com uma vida velha e esteja dentro da igreja, não. Para que o homem busque uma vida nova, porque é necessário, passou já do tempo de se converter, né? Continuando então, versículo 8. Finalmente, tendes todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. Não pagueis o mal com o mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Não pagueis o mal com o mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Então, ao invés de a gente ficar pagando mal com mal, injúria com injúria, porque dá vontade, né, gente? Dá vontade. Na hora que alguém nos injuria, a gente quer injuriar de volta, né? Na hora que nos fazem mal, a gente quer fazer o mal de volta, né? Mas isso não é cristão. Isso não é cristão. Então, a gente tem que, muitas vezes, se afastar. A gente tem que dar uma distância de segurança, vamos dizer assim, né? Igual no trânsito, uma distância de segurança para não chocar, né? Então, para saber respirar, para saber, né, colocar a coisa no equilíbrio, para que a gente então não fique aí batendo boca, não fique, né, se debatendo, porque não adianta também, né? E aí a gente consegue então viver um amor fraterno melhor, se a gente consegue ponderar melhor, né? Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal. Olha só, São Tiago tinha falado da língua, né? E agora São Pedro vem falar da língua também. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e seus lábios de palavras enganosas. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz, siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos aos seus rogos. Mas a força do Senhor está
contra os que fazem mal. Então, às vezes, até dentro dessa realidade de querer fazer justiça com as próprias mãos, não, vamos deixar como tá, né? Vamos deixar, vamos esperar em Deus, esperar no Senhor, vamos continuar rezando, buscando a Deus. Por quê? Porque vem dizer a palavra aqui que os olhos do Senhor, São Pedro está tomando o Salmo 33, estão voltados sobre os justos. E os ouvidos do Senhor estão atentos aos seus rogos. Então vamos viver na justiça para que a gente possa rezar e Deus ouvir a nossa oração. Vamos viver na verdade para que a gente possa rezar e Deus ouvir a nossa oração. Vamos viver na santidade para que a gente possa rezar e Deus ouvir a nossa oração. E aí vai dizer, mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal. Por quê? Porque Deus não é bobo, né? Deus é misericordioso, Deus é longânime, Ele nos dá tempo de conversão. Mas quando Deus vê que o tempo que Ele está nos dando não está sendo o suficiente, Ele tem que intervir na nossa história para nos converter, né? Para que nós nos convertamos. Então é preferível a gente se converter logo do que esperar que a justiça divina haja de uma forma que tenha que nos sacudir mais, que tenha que ser mais, né, incisiva, que Deus então, Ele vai agindo de misericórdia, mas chega uma hora que Ele tem que permitir que a gente veja o nosso erro, né? Então, quanto antes a gente se converter, melhor. E se a gente tem o coração na justiça, as nossas orações serão ouvidas. Se for de zelosos do bem, diz a palavra, quem vos poderá fazer mal? Olha só o que está dizendo esse versículo. Se for de zelosos do bem, quem vos poderá fazer mal? Então, o mal, ele pode até nos atingir de certa forma, porque nós estamos nesse mundo, né? Mas ele não vai ser capaz de nos derrubar se nós somos zelosos na prática do bem. É por isso que nós não podemos mudar o nosso comportamento por causa dos outros, né? No sentido aqui, mudar o nosso comportamento para o mal. Não, nós devemos permanecer firmes no bem. E até sereis felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Então, se nós sofremos por causa da justiça, isso vai nos causar um bem e vai fazer com que nós sejamos felizes. Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo, o Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Então a gente tem que estar sempre pronto a saber responder para a defesa, para a nossa defesa, aquele que pede a razão da nossa esperança, né? Nós precisamos ter a convicção de onde está a nossa esperança, né? Em quem está depositada a nossa esperança. Nós temos que ter consciência disso, né? Nós temos que ter consciência que nossa esperança está depositada em Deus e nós temos que estar prontos a dar a razão da nossa esperança. Tende uma consciência reta, a fim de que naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Deixa falar, gente. Tá falando, mas você é isso, você é aquilo, mas você sabe do seu procedimento em Jesus, você sabe que você está caminhando no caminho reto, você tem consciência do que você está fazendo, então não preocupa com o que estão falando. Deixa falar, né? Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Não é verdade? Olha que versículo maravilhoso, né? Eu não tinha sublinhado esse versículo, mas eu vou sublinhar esse versículo porque ele é muito importante. Muito importante. Olha só o que ele diz. Aliás, é melhor... Isso no nosso diário, né, gente? Lembrando que eu faço meu diário antes de fazer o vídeo. Você está fazendo o seu diário também? Tem o seu caderninho aí? Tem escrito? Vai escrevendo aquilo que você então faz, né? Minha Bíblia é toda sublinhada. E esse aqui eu não tinha sublinhado na hora do diário, mas eu vou sublinhar agora porque ele é muito importante. É melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Você está sofrendo pelo bem que você fez? Louvado seja Deus, porque isso pode te tornar santo. Vai dizer aqui, nós vamos ver isso aqui um pouco à frente. Então, se nós padecemos pelo bem que nós estamos fazendo, por mais que nós estejamos sendo injustiçados, bendito seja o nome do Senhor. É preferível você estar sofrendo porque você faz o bem, do que você está sofrendo porque fez o mal, do que está sofrendo pelo pecado, pelo erro,
né? Pela maldade. Então louvado seja Deus se nós estamos sofrendo pelo bem. Porque também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. Olha só o que vai dizer. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram por meio da água. Essa água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação da impureza do vosso corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo tenho subido ao céu. Tendo subido ao céu, está assentado à direita. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Então, nós que fomos batizados nele, né? E batizados nele, ele que está sentado à direita do céu, de Deus no céu, ele que tem, que foi submetido a ele todos os anjos, né? Foi nele que nós fomos batizados para uma vida nova, né? E nós precisamos viver essa vida nova. Da mesma forma que aqueles 8 foram salvos, né? No tempo de Noé, o desejo do Senhor também é a nossa salvação. Aí vem o capítulo 4, maravilhoso também. Essa carta de São Pedro é maravilhosa. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós desse mesmo pensamento. Quem padeceu na carne, rompeu com o pecado, a fim de que, no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Então vai dizer, quem padeceu na carne, rompeu com o pecado, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Baste-nos que no tempo passado Baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, os pecados da sexualidade, concupiscências, as más inclinações da nossa carne, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Basta que tenhais vivido isso no tempo passado, gente. Chega de hipocrisia na igreja em nome de Jesus, né? Chega de hipocrisia. Gente em todos os lugares, em cada recanto, muitas vezes da igreja, vivendo todas essas coisas que era para ter sido vivida antes da conversão, né? Antes da conversão você pode falar assim, realmente, né? Antes da minha conversão eu vivia isso, mas depois da conversão você continua vivendo isso, você não converteu. Na verdade, você não passou por uma conversão, você só está na igreja. Isso pode acontecer, infelizmente, né? Entre membros de pastoral, entre membros de movimentos, pode acontecer no meio do clero, pode acontecer no meio, aquela pessoa que você tem como referência, ela pode ter uma vida oculta que não é nada boa, né? Isso é ruim. E que essa pessoa não seja você, não seja eu, né? Que nós não tenhamos esses comportamentos mais. Estranham eles agora que já não vos lanceis com eles mesmos, com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem. E por isso vos cobrem de calúnias. Eles ficam bravos quando a gente vive a santidade e cobrem a gente de calúnias. Esses darão conta àquele que está pronto para julgar vivos e mortos, pois para isso o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Olha só, então por que eu devo viver a santidade? Porque o fim de todas as coisas está próximo. Pensemos no fim e vivamos a vida de santidade. Nós precisamos ser prudentes e vigiar na oração. Gente, difícil entender? Pelo amor de Deus, né? Parece que a gente não entende. Sede prudentes, a virtude da prudência.
prudência em relação ao nosso falar, prudência em relação ao nosso ver, prudência em relação àquilo que nós ouvimos, prudência em relação ao que nós sentimos, prudência nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, prudência e oração. Vigiai na oração. Como é que eu não caio no pecado? Como é que eu luto contra o pecado? Com prudência e vigilância na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. A caridade cobre uma multidão de pecados. Então, antes de tudo, o amor autêntico, amor cristão, amor entranhado. Exercei a hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração, como bons dispensadores das graças, das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. A palavra para anunciar as mensagens de Deus, um ministério, para exercê-lo com força divina, a fim de que, em todas as coisas, Deus vos seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. E São Pedro continua dizendo, olha só, caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação. Aleluia! Como vos acontecesse alguma coisa extraordinária, que nós vamos ser provados mesmo. Pelo contrário, alegrai-vos de ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Bendito seja o Senhor por todas as provações pelas quais nós estamos passando, porque nós temos a chance de sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Senhor, nos meus sofrimentos, eu quero me tornar participante dos teus sofrimentos, Senhor, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Porque vai chegar um tempo, gente, que vai acabar o sofrimento. Quando? Quando Cristo for manifestado na sua glória, aí acabou. Acabou. Aí acabou o pecado, acabou a hipocrisia, acabou a doença, acabou o choro, acabou. Né? Continua dizendo assim. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, é isso mesmo? É. Bem-aventurados sois, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Se nós somos ultrajados por causa do nome de Cristo, bendito seja Deus, porque o Espírito Santo repousa sobre nós. E a palavra de Deus está dizendo, ninguém de vós sofra como homicida ou ladrão, ou difamador, ou cobiçador do alheio. Se, porém, padecer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus. Então está dizendo a palavra, olha, você não pode sofrer, é porque você é um homicida, porque você é um ladrão, um difamador, um cobiçador do alheio. Esse sofrimento, realmente, ele não vai te dar salvação, não, porque é um sofrimento por causa do pecado que você cometeu. Agora, se você sofre como cristão, você não precisa se envergonhar, porque você está sofrendo como cristão, não é? Olha só. Não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por ter esse nome. Porque vem um momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. O julgamento vai começar pela casa de Deus, aleluia. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? E se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio do pecador? Gente, se já é difícil salvar lutando para ser santo, quem não está querendo lutar para ser santo, então, como é que vai ser, né? Muito pior. Assim também, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. Então, soframos, mas soframos com honra, segundo a vontade de Deus, né? E aí vem o capítulo 5, para a gente encerrar, então, essa primeira carta de São Pedro. Ele vai dizer, então, aqui agora aos pastores, né? Vai dizer velai, e aqui entra o clero, mas também nós podemos nos colocar, nós que temos outras pessoas, né, que nós estamos à frente, diante de uma pastoral, de um movimento, alguma coisa assim, também podemos tomar essa palavra para nós. Velai sobre o rebanho de Deus que vos foi confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa imperecível da glória. Semelhantemente,
Vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos. Todos vós em vosso mútuo tratamento, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno, né? A importância da humildade, a importância de velar sobre o rebanho com amor, com caridade autêntica, né? Com justiça, com santidade. E vai dizer no versículo 7, confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Não é uma frase para a gente colocar na geladeira? Eu fico falando da frase para colocar na geladeira aí, né? No espelho, né? Colocar ali no lugar que você vai mexer hoje. Olha, na hora que você estiver ali com a cabeça fervendo, você volta e dá uma olhada lá, escreve na mão, né? Escreve na mão aí, ó. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Você pode colocar o seu nome, né? Confiai-lhe todas as vossas preocupações, Charlene, porque Ele tem cuidado de vós. Qual é o seu nome? Escreve aí, né? Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Isso é verdade. Nós precisamos ser sóbrios e vigiar, porque o nosso adversário, o demônio, ele está em redor de nós como um leão que ruge buscando quem devorar. Imagina sendo um leão, bravão, grande, né? Quando a gente vai no zoológico, a gente vê o leão daqui do zoológico de Belo Horizonte, tadinho, ele morreu, né? Tava bem velhinho, mas mesmo o leão daquele ali, eu não ficava perto dele, não. De jeito nenhum, né? Só de longe no zoológico, né? Agora, já imaginou você estar sozinho ali em algum ambiente e surge um leão e começa a te rodear? Aquele bicho é grande, gente. Em vez de longe, não parece tão grande, não. Chega pertinho pra você ver que bitelo que é, né? Na hora que ele ruge, o leão do zoológico, velhinho daquele jeito, ele rugia e ia todo mundo pra lá pra ver, né? Aquele rugido imponente, né? O leão da natureza, ele é muito bonito quando ele é observado de longe. Mas o demônio rugindo para nos devorar não é nada bonito, viu? Então nós temos que ter consciência disso. Vamos ficar espertos porque ele quer nos devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Você está sofrendo? Quais são os seus sofrimentos? Eu penso aqui quais são os meus. Existem outras pessoas que estão no mundo sofrendo as mesmas coisas que nós agora, né? Existem pessoas no mundo sofrendo as mesmas coisas que você. A mesma coisa que você está vivendo, tem mais gente vivendo no mundo hoje, né? Então, a gente tem que ter consciência que a gente é um povo, né? Nós não estamos sofrendo sozinhos, isolados, outros estão sofrendo. Outros, inclusive, podem estar sofrendo até mais do que você. Muito provavelmente outros estão sofrendo até mais do que eu, né? O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará. Eu peguei essa palavra total para mim hoje. Peguei. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará. Vos tornará inabaláveis e vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Então eu quero pegar o sofrimento da minha vida hoje e falar com Deus assim, então Deus, me faz santa logo, porque eu quero ser santa. Eu estou sofrendo, Senhor, me espreme por esse sofrimento, me quebra, me tritura e faz de mim aquilo que o Senhor deseja fazer, né? Disseram para mim ontem assim, olha, pessoa muito sábia, muito querida, né? Pessoa maravilhosa, um santo, eu posso dizer, falou isso para mim ontem. Falou assim, Charlene, que a sua ferida se torne uma pérola. Esse santo falou isso para mim ontem. Existem pessoas santas, gente? Existem. E ele falou para mim que a sua ferida se torne uma pérola. Que Deus pode fazer do seu sofrimento
uma pérola preciosa. Bendito seja Deus. É com essa palavra que eu termino o estudo da primeira carta de São Pedro, né? O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Lá no versículo 14, saudai-vos uns aos outros com o ósculo afetuoso. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Que a paz esteja com você, meu irmão, nesse dia. A paz que ninguém pode te roubar. A paz que ninguém pode tirar, nem os problemas, nem as tribulações, porque é a paz que vem de Cristo. E quando nós nos aproximamos de Jesus, mesmo se o nosso coração estiver sofrendo, Ele é capaz de nos dar a paz, que o mundo não é capaz de dar. A paz que só o Senhor pode. Rezemos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.